Agradecendo ao Eduardo e convidando logo mais um outro Eduardo aqui para o palco para a gente aprofundar essa questão do comércio agêntico e como essa evolução ganha forma na prática. Eu chamo então o vice-presidente sênior de soluções para os clientes da Mastercard Brasil, Eduardo Arnone. Muito bem-vindo! Boa tarde. Talvez começar com 2 disclaimers aqui. O primeiro, acho que tudo que vocês vão ver aqui já foi falado em algum momento, tá? Então, acho que todo mundo acabou pegando, falando do pioneirismo do Brasil e de agente. Então, eu diria que é muito mais um resumo aqui para fechar o dia do que qualquer novidade que a gente vai trazer. E o segundo disclaimer é que me proibiram de falar agente no sentido de nós para não confundir com agente. Mas eu já sei que eu não vou conseguir falar, então já peço desculpa aqui de cara, tá? Então, começar com a trajetória aqui de cartões, né? Se a gente pensar, a Mastercard foi criada ali em 1960 e, ao longo do tempo, a gente se reinventou. A gente passou por tarja magnética, a gente passou pelo cartão com chip, a gente passou por pagamento por aproximação, tokenização, e a gente nada mais é do que a próxima onda de evolução do mundo de pagamentos. E a Mastercard, vocês, a indústria como um todo, vai saber como se adaptar e lidar com essa evolução. No Brasil, particularmente, o que a gente tem visto é que o Brasil tende a ser um early adopter e pioneiro e está na vanguarda da utilização de todas essas soluções. Então, seja no contactless, seja no tap on phone, click to pay, tokenização, passkeys, a gente pode seguir aqui falando de N outras soluções que nós conseguimos adotar muito antes do mercado como um todo, né? Alguns exemplos, né? Contactless. Hoje já são 74% das transações, acho que hoje de manhã o Ricardo falou em 76%, então alguns dias já fica de uma hora para outra desatualizado. Há 5 anos atrás isso era praticamente nada. Então, num horizonte de 5 anos, já é a grande maioria das transações no mercado, né? Tap on Phone, 19 milhões de terminais Tap on Phone no Brasil. Então, eu mesmo, quando vi esse número, fiquei super surpreso que a gente já tem 19 milhões de terminais Tap on Phone, que representa 35% de todos os terminais do mercado brasileiro. Então, cada vez mais, se você pega um táxi, eu não diria que todas as vezes, mas já grande parte das vezes, o taxista vai te apresentar o telefone e você vai simplesmente encostar o seu celular para fazer essa transação. Então, cada vez mais no nosso dia a dia, o Tap on Phone é uma realidade, e é uma realidade que permitiu uma ampliação significativa da aceitação, né? Click to Pay. Acho que tem muita gente cética aqui em relação ao Click to Pay, e isso é uma realidade ou não. Bom, demorou talvez para começar a avançar, hoje já é uma realidade e é super relevante. Então, o Click to Pay, ele o Brasil é o país com maior utilização de Click to Pay. A gente já tem uma base significativa aí de lojistas e de cartonistas que utilizam Click to Pay. Então, já tem mais de 100 mil lojistas que fizeram uma transação de Click to Pay nos últimos 6 meses. E o comércio, né? O que foi a evolução do comércio, né? O comércio, antes, o que a bandeira permitia ou viabilizava era uma transação segura, confiável no mundo físico. Então, eu lembro, eu comecei na Mastercard há 15 anos atrás, e na época o Ajay tinha acabado de assumir como CEO da Mastercard, e ele veio para o Brasil, e o exemplo que ele deu foi que você, com um pedaço de plástico, entra num comércio na Rússia, sem falar a língua, você escolhe um produto, você apresenta aquele pedaço de plástico e você sai com o produto na sua mão. Então, assim, você conseguiu que as bandeiras transmitissem uma questão de segurança, de confiabilidade, que rompe barreiras e foi viabilizado o comércio no mundo físico, né? Há 20 anos atrás, criou-se
uma experiência que você conseguisse replicar essa mesma lógica para o mundo online, né? Então, você entra num varejista, naquele momento, você digitava os seus 16 dígitos ali e você fazia uma transação. O desafio nosso agora é como é que a gente permite essa mesma experiência sem que haja um humano, que quem faça essa transação seja uma inteligência artificial. E o humano não vai estar ali no momento da transação. Ele pode estar dando a ordem anteriormente, mas ele não vai estar no momento da transação. E isso, né, já é uma realidade, né? Pelo menos em termos de fala, isso já... I think people are going to be slow to get comfortable with agentic AI. Agentic tasks. Agentic in the big way? Agentic systems. Agentic behavior, agentic stuff in agentic suite, agentic world, agentic world, agentic world. More agentic, if you will. Agentic workflows. Agentic use cases. Agentic AI models. Agentic AI. Agentic robots and agentic AI. I hate the word agentic, by the way. Então, acho que ninguém aqui aguenta mais a palavra agente, né, depois do dia de hoje, mas tentar explicar o que a gente tem visto de casos reais em torno disso, né? Então, bom, todo mundo já ouviu falar de agent, mas mais importante, né, quase todo mundo utiliza o agente no seu dia a dia, né? Seja para facilitar alguma atividade, seja para escrever um primeiro draft de um memo, seja para fazer resumo e ata de reunião. Então, para diferentes casos de uso, a gente tem utilizado. E cada vez mais, os consumidores estão usando isso, seja para tarefas financeiras, seja para tarefas de compras, ou para programar uma viagem, para diferentes elementos. Então, a maneira que o comércio se organiza está se transformando muito rapidamente. Então, se antes nós entrávamos no Google e procurava o search, olhava lá o search dos itens, hoje em dia a maneira que a gente faz a busca tem se alterado. Então, cada vez mais, ou a gente vai direto numa solução de agente que possa fazer isso por a gente, ou, você vê, agente, que possa fazer isso, né? Ou os próprios ferramentas de busca incorporaram soluções de IA dentro dessas ferramentas, né? E essas ferramentas deixam de ser um mecanismo só de texto e passa a ser também um mecanismo de imagem, de som, de outras formas de fazer essas buscas. E a experiência do agente, né, a gente visualiza ela de pelo menos 3 formas aqui, né? Então, o que a gente vê é que tem agentes sendo desenvolvidos por um mesmo comerciante. Então, você entra numa CIA e, ao invés de você fazer uma pesquisa, você tem um agente que te ajuda na pesquisa. Ao fazer isso, o processo de autorização não necessariamente tem mudanças significativas. Mas, cada vez mais, o que a gente começa a ver de iniciativas são compras realizadas em múltiplos varejistas. Então, ao invés de eu entrar no site do varejista para procurar o que eu quero comprar, eu, através de um agente, solicito que ele busque em vários varejistas. E a transação, per se, não necessariamente é feita pelo varejista, ela pode ser feita pelo agente, iniciada ou não pelo humano naquele momento. E tem um terceiro caso de uso, que é o que a gente tem começado a ver algumas iniciativas, que são casos de uso em que a compra ela é efetivada por um agente. A gente vai mostrar aqui alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo, que é aqui da IA apoiando a solução de busca, esse é um caso que está online, é um caso real, isso é uma solução da Mastercard que a gente tem, que chama Shopping Muse, que a gente implementa junto a varejistas para que o processo de busca deixe de ser o processo tradicional. Então, aqui nesse exemplo, né, então é um personal shopper em que
você pede aqui dicas de uma determinada característica de compra que você queira. Então, nesse caso aqui, uma roupa feminina para trabalho. E o agente, ele vai procurar personalizar o que são as ofertas relacionadas a esse pedido seu. E, lógico, ao longo do tempo, essa IA também conhece as suas preferências e vai conseguir dar uma personalização ainda maior. Mas já num primeiro momento, apareceram aqui opções de compras que dão um toque mais profissional ou que tenham diferentes parâmetros, diferentes formas ali. À medida que você vai avançando na busca, né, você pode colocar características mais específicas. Então, acho que aqui no exemplo vai ter uma seleção de cores. Olha, eu queria só opções que sejam de uma determinada tonalidade. E aí a busca vai refinando e você chega no tipo de item que você quer sem que você precise passar aí por uma busca de N mil SKUs, N mil itens até você chegar no item desejado, né? Então isso já é uma realidade hoje. Esse é o exemplo da C&A, mas tem vários varejistas aqui, tanto no Brasil como lá fora, que têm experiências aí similares a esse caso de uso. O passo seguinte é, uma vez que você seleciona o item, você vai para o checkout, e aí no checkout existem todas as soluções aí que temos implementada, né? Acho que um segundo exemplo, esse aqui é um exemplo que vem lá de fora e também é uma transação real. Então, nesse caso aqui é da Perplexity, mas tem outros players fazendo algo similar. Então, esse exemplo, né, eu quero procurar aí um brinquedo para o meu cachorro. O cachorro é grande, você descreve um pouco as características ali do item que você quer comprar, define um parâmetro de preço de até $15 e a ferramenta de IA traz aí algumas características do que deveria ter esse item e te apresenta uma série de itens, podem ver aqui que são de diferentes varejistas. Uma vez que você selecionou o item que você quer, ele já efetua aí a compra com um cartão que já está tokenizado, seja via Card on File, via Click to Pay, pode ter diferentes formas, mas já uma transação tokenizada que consegue ser rapidamente finalizada e que consegue se concluir a compra. E você pode ter detalhamentos do que foi o item que foi desejado, e isso, em algum momento, pode ser também compartilhado com o emissor para prover essa informação junto ao cartonista, né? Acho que aqui é um outro exemplo com o ChatGPT, também é um caso real, né? Então, aqui está se buscando aí uma vela, né, que tenha algumas características ali de perfume, que seja pessoal e que seja artesanal. A ferramenta vai apresentar aí alguns itens, nesse caso até $50. Então aqui o ChatGPT está buscando algumas opções e serão apresentadas aí as opções que foram encontradas. Você pesquisa e identifica que opção que você pretende adquirir. Uma vez selecionada, de novo você vai para a opção de pagamento e você executa o pagamento aqui. No caso aqui foi essa vela aí de R$12,90, opções de tamanho, para aí sim fazer a opção de pagamento, de novo com um cartão tokenizado que já estava on file daquilo ali, né? E quando a gente começa a pensar nessas experiências, tem uma série de implicações para como tratar o pagamento em si. Porque o pagamento parece simples, mas o nosso ecossistema está preparado para lidar com o humano iniciando o pagamento. Na hora que começa um agente a iniciar o pagamento, eu confio nesse agente. A ordem que foi dada para comprar
é o item que está sendo comprado, como é que eu lido com essas questões, com esses temas? O que são as implicações? E aí, do nosso lado, a gente tem trabalhado em pelo menos 3 temáticas para conseguir viabilizar o pagamento através do agente. Algumas delas a gente talvez já tenha mais as respostas, algumas a gente ainda não sabe. E esse mercado tem evoluído tanto que muito do que vai ser a gente ainda não sabe. Então a gente vai precisar meio que co-criar aqui o como funcionar. Mas o que são esses 3 temas que a gente tem trabalhado, né? O primeiro tema é o conhecer o agente. Então, como a gente criou, igual tem o Know Your Customer e toda a parte de avaliação e homologação dos nossos parceiros, a gente criou um processo de Know Your Agent. Então, hoje em dia, a gente avalia os agentes e a gente homologa os agentes e a gente compartilha essa informação junto às transações de quem é o agente que está iniciando aquela transação. Um segundo ponto é como é que funciona as interfaces e protocolos. Porque o humano, quando ele entra num site para procurar um produto, ele olha lá a fotinho, vocês viram a fotinho, parece legal, essa fotinho, gostei mais dessa, menos daquela. Então a experiência de compra de um humano é muito diferente da experiência de compra de um agente. O que o agente procura de informação é muito diferente. Talvez ele olhe mais o rótulo do produto do que a cara do produto. E então, a maneira que os varejistas expõem essa informação para cada agente precisa se alterar. Então, nós da Mastercard estamos trabalhando aí junto com uma série de outras empresas para como que a gente define esses padrões de comunicação entre os varejistas e os agentes e como que isso é informado ao longo da nossa cadeia de valor. E por último, e não menos importante aqui, tem a questão do consentimento e intenção do portador. Então, como que eu consigo informar que aquele portador queria comprar uma vela branca e não o brinquedo do cachorro? Porque se o agente comprar um item diferente do que foi solicitado, como é que eu informo isso, seja para o emissor, seja para o cartonista, porque várias vezes, a gente conhece aqui, às vezes a pessoa compra, quando vem o código lá do quem que é o lojista com um monte de letrinha que ninguém entende, ele acha que não comprou e ele cancela aquela compra. Então, como é que eu transmito a informação de uma maneira que seja legível e que o cartonista consiga se identificar e consiga entender aquela compra que foi solicitada, né? Então, algumas dessas iniciativas a gente já está mais avançado e a gente tem propostas, outras a gente está na etapa de temos um conceito, temos uma mecânica, mas precisamos desenhar em conjunto com os lojistas, com os adquirentes, com os emissores, para que seja algo que faça sentido para a indústria como um todo. Aqui é o exemplo do onde a gente vê isso chegando, né? Então, nesse exemplo, né, aí aqui já não é um exemplo real, mas é um pouco o poder do agente, né? Então, um dos poderes do agente você pede uma bicicleta, então ele apresenta algumas opções de bicicleta, você mesmo pergunta para o agente uma comparação e diz, olha, qual que você sugere, por que características, ele procura, te dá uma orientação, você fala, olha, legal, é essa aqui que eu pretendo estar comprando. O agente proativamente vem e fala, olha, a propósito, você deveria considerar um capacete, porque é um item de segurança importante para vir junto com a bicicleta. Ele te apresenta algumas outras opções e dá as características de segurança de cada um dos capacetes. Você fala, legal, segue adiante, pode comprar. Você vê, essa compra ela foi realizada em 2 varejistas diferentes, com uma única opção de pagamento. Nesse caso, o cartonista está ali no momento para fazer a experiência do checkout, mas tem alguns casos que a gente desenvolve
que não necessariamente o cartonista vai estar lá no momento do checkout. Então, digamos, eu quero comprar uma passagem de São Paulo para Nova York numa terça-feira, quando o preço chegar a $500. Hoje em dia, a gente fica entrando lá às 3 da manhã no site, porque alguém falou que às 3 da manhã é mais barato de comprar passagem aérea. E a gente vai lá dando refresh até achar o preço menor. Bom, a IA pode fazer esse trabalho por a gente, e ela pode comprar em nosso nome enquanto a gente está dormindo. Então, como que a gente lida com os protocolos de segurança, de tratamento da transação, sem que o cartonista precise estar ali no momento do checkout, né? Como estamos no Brasil, né? No Brasil, a gente tem trabalhado aí com uma série de parceiros, né? Seja no desenvolvimento de agentes, seja na reflexão sobre o impacto no comércio e como que a gente viabiliza esse comércio, e temos trabalhado aqui com emissores em estar executando essas transações. Então, no caso aqui, Itaú e Santander, por exemplo, nós já fizemos transações através de agente, em que informamos aí ao Itaú e Santander que era uma transação de agente, quem era o agente, e o Itaú e Santander trataram dentro das ferramentas de antifraude, de autorização, para entender o que isso impactaria ou não os parâmetros para que eles aprovassem essas transações. Então, ainda é um trabalho que tem muito para acontecer aí nos próximos meses, mas o que a gente tem visto é que a velocidade de adoção do IA e do comércio agêntico tem sido muito rápida. Então, a gente precisa rapidamente estar preparado para lidar com esse tipos de transação, né? E então, o que a gente convida aqui todos vocês é para atuar junto com a gente. Nós não temos respostas, pelo contrário, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, e que a gente precisa do apoio de vocês, aí, seja lojistas, seja adquirentes, seja emissores, para que a gente desenvolva mais uma nova forma de comércio, que é o comércio agêntico, né? Obrigado.